Iniciando mais uma aula, e lá vamos nós. Deitados de barriga para baixo, nós vamos fazer uma flexão de tronco e bater os braços de forma a manter um ritmo. Então, eu vou fazer 5 inspirações e 5 expirações. Essa adaptação é com os pés apoiados no solo e os joelhos unidos em 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Lembrar dos braços, aonde o movimento é feito pela articulação do ombro e não pelo cotovelo nem punho. O segundo movimento é: eu vou manter esse acionamento do centro, porém com as duas pernas a 90 graus. Interno de coxa permanece ativo. Braços ao longo do corpo, tensionados, parecendo como se um lápis estivesse embaixo do braço. Flexiono meu tronco e novamente coloco o ritmo em 5 inspirações e 5 expirações, certo? Então o movimento vai ficar ins, 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 es, certo? Mantendo a contração do centro, a melhor flexão do tronco que eu consigo realizar. Lembrando que pelo vídeo ser curto, eu faço apenas 5 repetições, mas eu quero que vocês completem executando até 10 movimentos. O terceiro movimento, eu vou fazer com a perna em extensão. Esse sim é o ativo. Então, contração do centro, vou manter e iniciar com as duas pernas a 90 graus, interno de coxa, firme. Lembre dos joelhos, eles não podem estar rodados nem para dentro nem para fora. Ativo, respiro, 5 ins, 5 ex, mantendo a perna firme em extensão. Braços ao longo, aceno da cervical, torácica, lombar, extensão das pernas e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, são 10 vezes. Esse é o conhecido como 100. Muito bem, faça uma transição de forma segura, sente sobre os isquios, mantendo as pernas mais afastadas do que a linha do quadril, se necessário, use um apoio. O movimento agora de rotação. Eu entrelaço os braços à frente do meu corpo, segurando o antebraço, sem movimentar as minhas pernas, mantendo os calcanhares para longe, vou fazer a rotação do meu tronco. Inspiro ao centro, expiro na rotação. Inspiro ao centro, expiro na rotação, promovendo sempre o autoalongamento e observando que o meu quadril não articula, mantendo assim as minhas pernas firmes e fixas no solo, em extensão dos joelhos, joelhos apontados para o teto. Vou fazer novamente de 5 a 10 repetições desse mesmo exercício. Expiro, ins ao centro, ex na rotação. Ótimo. Agora eu vou fazer este movimento segmentando somente o braço. Quero ensiná-los a movimentar. Então, o dedão vai estar apontado para o teto, encaixe das escápulas. Eu vou fazer a rotação. E daí sim, o meu braço, uma mão vai espalmar para baixo e a outra para cima. Observe que meu ombro não sobe. Eu uso a articulação como rotação para longe, sem ativar o trapézio. Torso, uma mão para baixo, a outra para cima. É como se algo puxasse as extremidades dos meus dedos para longe, mantendo assim o espaço da articulação do ombro. Mesma respiração. Quanto mais alto os meus braços permanecerem sem eu forçar a articulação, melhor. Eu faço a rotação para um lado e o meu braço contralateral que vai espalmar para baixo e o outro para cima. Procure manter as escápulas ativas durante todo o exercício. Inspiro ao centro, expiro, rotação, faço a troca do movimento dos braços. Inspiro ao centro, expiro, rotação, faço a troca do movimento dos braços. Perfeito.
Agora, nós vamos fazer um movimento chamado Swan, onde eu faço uma inclinação do meu corpo em C, certo? Ativando bem o centro, sem movimentos da pelve ou das pernas. Então, eu vou unir tudo isso que eu acabei de fazer com vocês. Sento bem sobre os isquios, cresço, me posiciono, ponta dos dedos voltados para o teto, aciono as escápulas, inspiro, expiro, rotação, movimento dos braços e aí sim finalizo com a flexão de tronco, crescendo para longe. Observe que a minha mão à frente, ela passa da linha do meu pé, na borda desse pé. Então, eu faço a flexão e procuro fazer com que a minha mão vá para a lateral da borda do pé. Mantendo o aquecimento axial, mantendo a força nos meus braços, no meu tronco, projetando para longe. Eu vou sentir crescer o movimento, vou sentir o alongamento da cadeia posterior do meu tronco e das minhas pernas, fazendo a melhor flexão possível para frente. Novamente, de 5 a 10 repetições para cada movimento. Faça no seu tempo, respeitando o limite do seu corpo. Última repetição. Posiciono, flexiono. Após finalizar este exercício, eu vou deitar de barriga para baixo. Novamente, uma transição tranquila. Respiro, promovendo o autocrescimento dos membros inferiores das minhas pernas, apontando os joelhos para baixo. Vou manter o interno de coxa ativo, mantendo calcanhares unidos. Centro do corpo ativo, observo que o movimento vai ser executado com a minha cervical. Entrelaço os dedos e cresço para longe, alongando o peitoral e unindo as duas escápulas laterais, certo? Vou segmentar o exercício novamente, começando somente com as pernas. São 3 pulsos. 1, 2, 3 e volto, mantendo o acionamento de todo esse membro. 1, 2, 3 e volto. São 3 pulsos sem que eu perca a conexão dos calcanhares e do interno de coxa. Meu glúteo está bem acionado durante o exercício todo. Inspiro e expiro novamente. Agora eu vou fazer um movimento somente com o meu tronco, permaneço com os membros inferiores ativos. Inspiro, estou com o apoio da minha orelha direita no solo, expiro, cresço. Cuidado com a cervical, olhe para o final do seu tatame, isso vai te dar uma referência. Troco o lado da minha cervical apoiando a orelha esquerda no solo. Então, eu cresço o meu tronco, onde minha cervical articula, meu olhar vai ser direcionado para o solo. Após isso, eu faço a rotação dessa cervical. Promovo o crescimento, como se algo estivesse puxando o topo da sua cabeça para longe e mantendo as pernas ativas. Sem forçar a minha lombar, eu estou ativando bastante o centro do meu corpo, o umbigo para dentro e para cima, fugindo do solo. Cresço, ativo, cervical, retorno o movimento. Cresço para longe, ativo, retorno o movimento, respeitando as minhas articulações, respeitando o movimento.
Finalizando o último exercício, relaxo um pouco do meu corpo, descanso. Agora eu vou juntar os dois movimentos sequenciados, certo? De membros inferiores e membros superiores. Então, novamente, me posiciono membros inferiores da mesma forma, acionando meu centro, prestando atenção no braço, na cervical. Preparo, inspiro, expiro. 1, 2, 3, membros inferiores. Ativo o glúteo, cresço para longe, troco a postura da minha cervical, descanso no solo e novamente 1, 2, 3, a perna. Vou fazer isso de 5 a 10 vezes e vou fazer de forma rápida para que tudo aconteça fluido, para que haja tempo para os demais exercícios. Não perca a conexão do seu corpo. Perfeito. O próximo exercício inicia-se de um balanço, aonde eu lembro que o meu joelho vem de encontro à minha face, posicionando bem os ombros, o apoio dos braços ao solo, mantendo a conexão do centro. É como se eu puxasse o pubis em direção à minha face, controlando essa descida, força no centro. Agora, o próximo movimento eu vou fazer com a perna em extensão, levando ela para trás do meu corpo. Para isso, eu exijo controle do meu centro de força e mobilização de toda a minha coluna. Braços na lateral do tronco, posiciono bem os ombros, cervical, mantendo a curvatura natural, flexiono as duas pernas a 90, vou à frente, atrás, mantendo a extensão do meu joelho, mantendo o interno de coxa ativa, as duas pernas unidas. Mobilizo tocando vértebra por vértebra no solo. Flexiono, estendo, cresço para trás. Observe que eu não forço a minha cervical. Controlo o máximo possível do movimento pelo centro. Após executar de 5 a 10 repetições do anterior, de 5 a 10 repetições deste movimento, eu vou estar preparado e com força suficiente para executar o próximo. Posiciono, mobilizo, crie espaços na sua coluna. Não é o pé chegando somente até o chão, é um crescer da minha coluna em direção ao teto. Mobilizo. Ótimo. O movimento agora é a vela, aonde eu faço essa segmentação. No final, eu estendo minha ponta do pé em direção ao teto, o máximo que eu consigo pela ativação do glúteo, como se algo prendesse o meu pé no teto e eu desço mobilizando a minha coluna. Vamos juntos? Mesma posição, flexiono as duas pernas a 90, inspiro, expiro para longe, venho por cima do meu tronco, entro na vela, força no glúteo para onde meus pés sejam tracionados lá para o teto, longe, longe. Algo segura os meus pés e eu mobilizo vértebra por vértebra no chão. Tente voltar com a perna em extensão e recomece o movimento. Mantenha os ombros em apoio tríceps no solo, sem pressionar a cervical. Controlando o movimento pelo centro, mobilizo a minha coluna. Desço as duas pernas em extensão, vou atrás do meu tronco. Força no glúteo para uma melhor vela que você conseguir executar. E mobilizo essa descida. Excelente! De 5 a 10 repetições. Eu vou executar menos repetições. Conclua a aula e até a próxima. Muito obrigada!